Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre posições relativas entre um ponto e uma circunferência e posições relativas entre uma reta e uma circunferência, ambas sobre o olhar da geometria analítica. Nós já sabemos que, dada uma circunferência e um determinado ponto, esse ponto pode ser externo à circunferência, pode ser pertencente à circunferência, quando estiver em cima do seu contorno, e ele pode ser interno à circunferência, quando estiver dentro da circunferência. O que eu quero olhar é sobre o olhar da geometria analítica e pensando na distância de C até P, quais são as condições para cada uma dessas coisas acontecer, o que é algo muito simples. Vejamos. Se eu tiver um ponto externo a uma circunferência, a única garantia que eu posso dar é que, se eu fizer a distância do C até o P, eu não sei o valor, mas é com certeza algo maior do que R. Concordam? Então, quando um ponto é externo a uma circunferência, eu falo que a distância do C até o P é maior do que R. Quando um ponto está no contorno de uma circunferência, vejam que a distância seria isso, ou seja, a distância seria exatamente o raio. Então, se um ponto pertence a uma circunferência, a distância do centro até o ponto é igual a R. E o último caso é esse. Quando um ponto está dentro de uma circunferência, quando ele é interno à circunferência, a distância seria isso, que é com certeza menor do que o raio. A distância de C até P certamente é algo menor do que R. Então, sob o olhar da geometria analítica, você analisa a posição relativa entre um ponto e uma circunferência, analisando a distância do centro até o ponto. Maior que R externo, igual a R pertence à circunferência, menor que R ele é interno. Outra forma que a gente vai olhar as posições relativas é agora usando uma reta e uma circunferência. Se eu tiver uma reta e uma circunferência, a reta pode ser externa à circunferência, quando ela nem encosta no seu contorno. Ela pode ser tangente à circunferência, quando tem um ponto comum. E ela pode ser secante à circunferência, quando tem dois pontos comuns. A condição para isso acontecer, muito simples. Se uma reta, eu fiz na vertical para ficar fácil de comparar com esse R. Se uma reta R minúsculo é externa a uma circunferência, se eu fizer a distância do centro até a reta, eu não sei qual é o tamanho, mas é certamente algo maior do que o raio. Então, uma reta é externa a uma circunferência quando a distância do centro até a reta, deixa eu só mudar esse R aqui, ó, vou colocar minúsculo para não confundir. Quando a distância do centro até a reta R minúsculo é maior do que R. Segundo caso, se uma reta for tangente a uma circunferência. Se a reta for tangente à circunferência, a distância do centro até a reta é aquela distância que forma 90 graus. Vocês lembram dos seus estudos em geometria plana que uma reta tangente e o raio da circunferência já formam 90 graus. Ou seja, esse raio já é a própria distância. Então, se uma reta é tangente a uma circunferência, a distância do centro até a reta é igual a R. Essa é a condição. Terceiro e último caso, se uma reta é secante a uma circunferência, a distância do centro até a reta seria esse segmento que eu marquei em roxo, que eu não sei o tamanho, mas é certamente algo menor do que o raio, porque o raio seria isso aqui tudo. Então, no caso em que uma reta é secante a uma circunferência, a distância do centro até a reta é menor do que R. Então aí, todos os casos, ok? Espero que tenham gostado. Tchau, até a próxima.